E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Orlandinho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos que valem a pena ou não valem a pena ser automatizados. E sim, tem bastante processo que não vale a pena ser automatizado e tá tudo certo. Pessoal, já deixa seu like, sua inscrição, eu não vou fazer muita enrolação aqui, deixa seu comentário para ajudar o engajamento e bora pro vídeo. Beleza, pessoal, a gente começa aqui pela maneira mais comum de se medir se um processo vale a pena ou não vale a pena ser automatizado, tá? Que é o FTE. Saber quanto que esse processo agrega de fato, tá? Então vamos lá, o que é o FTE? É o Full Time Equivalent. Então um FTE, ele basicamente equivale ao tempo de uma pessoa inteiro naquele mês, ou seja, uma pessoa full time alocada para esse processo. 2 FTEs, 2 pessoas, 3 FTEs, 3 pessoas e assim vai, tá? E esse FTE, como é que a gente calcula esse cara, tá? Primeiro, a gente precisa saber quanto tempo aquela pessoa trabalha no mês, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse cálculo juntos. Eu vou estar deixando todas as contas aqui em texto aqui do lado, tá? Então a gente pega, por exemplo, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, vezes 22 dias úteis, né? 22 dias úteis no mês, a gente vai ter aí 176 horas trabalhadas no mês, tá? Para essa pessoa. E aí tu vai investigar os números para aquele teu projeto específico. Tu vai perguntar para a pessoa assim, ó, quanto tempo tu demora para fazer esse projeto? A pessoa vai te dizer, por exemplo, 4 horas por semana. Tu pode considerar ali umas 4 semanas no mês. Então vamos chegar em aproximadamente 16 horas no mês que tu usa para esse projeto, tá? Isso vai dar aproximadamente, se eu não estiver errado, 0,09. 0,09 pode ser considerado ali, em muitos casos, um FTE baixo, tá? Mas aí pode ser que a automação seja estratégica e etc, etc. Então tem outras maneiras que não o FTE para dizer que esse processo ele é bom para ser automatizado ou não, tá? Não é um item que vai dizer se ele é bom para ser automatizado ou não, tá? Mas, então seria um FTE um pouquinho mais baixo, né? Então teria que talvez compensar com algum outro ponto, ou o projeto ser muito importante, reduzir erro humano, enfim, tá? Agora, a gente tem um tempo de 0,09 de uma pessoa aqui sendo usado, né? E 1 seria o tempo máximo de uma pessoa, digamos assim, né? Para uma pessoa. Beleza, a gente tem isso mensurado. Agora vamos para um cenário diferente. A gente tem um projeto aqui que essa mesma pessoa ela gasta 4 horas por dia. A gente já sabe que ela trabalha 8 horas no dia, 4 horas por dia é metade. Mas a gente pode fazer o cálculo também, né? Se a gente fizer o cálculo vai dar 0,5 de FTE, certo? Então, cara, 0,5 de FTE já significa que tu usa metade do tempo de uma pessoa para fazer isso. E aí isso ajuda, isso é um indicador que ajuda muito o teu cliente a calcular o ROI, né? O retorno sobre investimento dessa automação. Como? Tu vai dizer para ela que ocupa 0,5 FTE, só que aí ela sabe quanto que ela paga para aquele funcionário, e aquele funcionário, a empresa gasta com ele no total, com impostos, etc., 10 mil por mês. Beleza. Isso significa que 5 mil por mês está indo para esse projeto, mais ou menos. Não é exatamente isso, porque a gente tem, enfim, impostos ali, não é só o salário da pessoa, etc. Mas, enfim, é mais ou menos essa linha de pensamento, certo? Então, vamos lá. Aí, a gente tem como calcular esse FTE, tá? Que é algo muito importante, a gente sabe quanto que isso quanto que essa automação vai agregar no tempo das pessoas, tá? Esse é o mais comum de todos, de fato, tá? E aí tu pensa em uma automação que dá 2,1 FTE, por exemplo, 2,5 FTE. Cara, são 2,5 pessoas trabalhando nisso, entendeu? Então, pode ser uma equipe que trabalha nisso, então, enfim, né? A automação, ela vai ajudar muito essa empresa, vai ajudar muito o teu cliente, enfim, certo? Então agora a gente vai para o segundo ponto. Quando a gente saber que automatiza ou não automatiza um processo para ele ser automatizado, ele precisa estar bem estruturado. A gente não pode automatizar uma bagunça, porque senão a tua automação também vai ser uma bagunça. E depois entra uma regrinha no meio e quebra tudo, cara. Existem muitos cenários que o cliente ou, enfim, vem te apresentando ali um processo que nem manualmente é feito daquela forma, porque manualmente não tem nada desenhado, não tem nada que siga um padrão. Às vezes eles fazem assim, às vezes não, às vezes o processo é novo e eles não estruturaram ainda. Então, para tu automatizar, tu precisa primeiro estruturar o teu processo. Então, automação é sobre estruturar, é sobre automatizar algum processo estruturado de fato, tá? É o que faz sentido de fato, senão
é algo que vale a pena voltar uns passos atrás, estruturar esse processo, fazer esse processo manual algumas vezes para ver se funciona e aí sim botar na prática a automação, beleza? E aí a gente entra numa terceira parte aqui, que seria a gente verificar se isso é uma automação estratégica. Então, às vezes, essa automação não traz FTE, que a gente falou lá no início, tá? Mas ela vale super a pena de ser automatizada. Pode ser que uma automação ela automatize 5 minutos no mês de uma pessoa só 5 minutos no mês, tá? Mas ela vale todo o investimento, por ser estratégica. A automação, ela não só faz com que tu poupe o tempo da pessoa fazendo isso, mas ela também reduz erro humano. Algo programado tende a errar muito menos do que a concepção humana ali de estar fazendo as coisas, tá? Porque às vezes não sabe se está errando ou se não está. Então, o que tu tem que se perguntar, tá? Por exemplo, é uma automação, eu vou te dizer um caso aqui que a automação pega o valor do dólar, né, de uma API atualizada e vai jogar isso em um sistema. Nesse sistema, durante o dia, as pessoas vão usar aquele valor do dólar para cadastrar milhares de itens, milhões de itens que valem, pô, sei lá, milhões de reais, milhares de reais. Se tu errar uma vírgula ali ao cadastrar esse valor do dólar, se tu errar algumas coisas ali depois da vírgula, cara, isso pode dar um prejuízo de milhares ou milhões de reais para a companhia. Então é uma automação 100% estratégica aqui que a gente está falando, que vale a pena, muito a pena ser automatizado, inclusive. Aqui o ROI é calculado não pelo tempo que tu poupa do funcionário, mas ele é calculado pelo valor que tu deixa de gerar ali de prejuízo para tua empresa, tá? Então, cara, algo super positivo aqui de se colocar um RPA para atuar também, tá? Beleza então, pessoal. Vamos encerrando aqui o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal e tira suas dúvidas, cara. Tira suas dúvidas, não tenha medo de perguntar, eu respondo aqui. E eu tô sempre de olho em quem tá se inscrevendo, comentando também, agradeço um monte, tá? Eu sempre entro ali na página para olhar esse tipo de coisa também, então é isso. Um grande abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!